plunge the depths where I could make my bed, but I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love. Knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Since knowledge is too wonderful for me, oh, and I can't comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Boa noite, minhas irmãs. Mais uma reunião da nossa MCM. Hoje será a última reunião online, porque domingo que vem, no dia 4 de outubro, estaremos presencial em nossa igreja. Tá bom, minhas irmãs? Vamos dar início à nossa reunião cantando o hino do cantor cristão 372. Salve estou. 372. Cantemos, minhas irmãs. Glória a Jesus, sim, ao Filho de Deus, o bom Salvador que nos veio dos céus. Estávamos mortos, mas Ele chegou, e do pecado nos ressuscitou. Salvos, salvos, eu salvo das penas eternas, já sou. Salvos, salvos, pela graça de Cristo Jesus, salvo estou. Na corrupção não podia viver, a vida era assim um constante sofrer, até que um dia Jesus me encontrou, Ele minha alma de novo gerou. Salvos, salvos, eu salvo das penas eternas, já sou. Salvos, salvos, pela graça de Cristo Jesus, salvo estou. Glória
longe de Cristo, tão cego eu andei. Em trevas vivia perdido, bem sei, mas Ele com seu grande amor me buscou. Logo minha alma da morte livrou. Salvos, salvos, eu salvo das penas eternas, já sou. Salvos, salvos, pela graça de Cristo Jesus, salvo estou. Salvo pra sempre eu agora já sou. Jesus com seu sangue minha alma lavou. Louvores pra sempre ao Senhor eu darei. Ao seu trabalho me consagrarei. Salvos, salvos, eu salvo das penas eternas já sou. Salvos, salvos, pela graça de Cristo Jesus, salvo estou. Amém. Minhas irmãs, abramos as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 39. Mateus 22, do 37 ao 39. Leiamos. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, minhas irmãs, pedindo a Deus orientação pelo nosso estudo, colocando a nossa irmã Nazaré nas mãos do nosso Deus, quando ela irá falar para nós, mulheres agredidas. Nós vamos orar pelos enfermos, pelos enlutados, por toda a programação da nossa igreja, pelo nosso pastor, por toda a liderança. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai está nos céus, obrigado, Senhor, por mais um estudo da Tua palavra, meu Deus. Toma a Tua serva, nossa irmã Nazaré, quando irá falar para nós. Senhor, fala através da Tua serva, Senhor. Meu Deus, nos oriente, nos guarde e nos proteja. Abençoe a Sua palavra lida neste momento. Abençoe os enfermos de nossa igreja, também como o irmão João Batista, que não se encontra bem de saúde. Tem misericórdia daquela vida, guarde e protege, meu Pai, e outros irmãos também que se encontram com Covid, as famílias lutadas por essa Covid ou por outro tipo de morte, Senhor, tem misericórdia, vai de encontro a cada lar. Nos guarda, nos protege, abençoe a nossa igreja, toda a liderança da igreja, desperta em nós a vontade de estarmos juntos para propagar o Teu santo evangelho. Também, Senhor, abençoe o nosso pastor, dando a ele cada dia mais sabedoria dos altos céus para nos dirigir. Abençoe seu rebanho, cuide de cada um de nós, Senhor. Abençoe nossa MCM, quando domingo que vem, Deus assim permitir, estamos em uma das dependências da igreja, ali reunidas as tuas servas, para dar continuidade ao trabalho que é do Senhor. Usa a tua serva, nossa irmã Nazaré. Visita cada enfermo no leito de sua casa, no leito dos hospitais. Cuida dos médicos, dando a eles capacidade vindo de ti, Senhor, para estar ali, dando a medicação certa para cada enfermidade. Senhor, nos guarde e nos proteja. Abençoe meu lar, abençoe a minha família. Em nome de Jesus, amém. Ouçamos nossa irmã Ana Nazaré. Irmãs, mais uma vez estou aqui para falar para as irmãs sobre o assunto que está na revista Mulheres Agredidas. E eu fico muito feliz desse momento aqui estar falando para as irmãs à distância, como a gente sabe que a gente não está presencial, mas um dia a gente retorna e estaremos juntas.
O assunto é Mulheres Agredidas, por Nancy Duzilek. Quem escreveu, ela está viúva e ela é muito feminina, muito no trabalho com as irmãs da igreja, sempre fazendo palestras, sempre falando nas igrejas. E esse assunto aqui ela está abordando porque ela encontrou com Márcia Adriana da Silva para estar com ela nesse momento. Então, quem tem a revista, na página 46, vai acompanhando aí comigo. No início diz: cresce o número de mulheres agredidas dentro de casa. E devido a vários fatores, estas acabam abafando sua dor e um silêncio profundo toma conta do seu ser. Segundo a pesquisa, 40% das mulheres agredidas verbalmente e fisicamente são evangélicas. E o agravante maior é que, quando buscam ajuda, logo vem o discurso de: preciso de mais oração. Sim, oração é importante, mas o acolhimento e a ajuda são fundamentais para essa pessoa machucada na alma. Só a oração não basta, precisa de ação. Participei, dizendo aqui Nancy, de um congresso lá no Paraná, em Rondônia, em agosto de 2019. E ela conheceu Márcia Adriana da Silva Ala. Na conversa surgiu o desafio de ambas tocarmos nesse assunto. Márcia é da Igreja Batista de Esperança em Porto Velho e formada no curso básico de Educação Religiosa e atualmente serviço social pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná. Tem especializações em Direito de Família, em Terapia Familiar Sistêmica e continua se preparando nessas áreas. Mas trabalha com analista judiciário do Tribunal de Justiça de Rondônia. Há 9 anos nas varas de família e há 1 ano no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, onde desenvolve ações de acolhimento às vítimas e trabalho educativo com agressores. Nesta entrevista, vamos aprender com ela o que podemos ser feito para aliviar a dor e abrir os braços no acolhimento, ajudando essas mulheres tão sofridas. Aproveitei, ela dizendo, o momento e elaborei algumas perguntas, e Márcia prontamente as respondeu. Este é um tema para ser considerado em nosso meio evangélico. Infelizmente, uma sugestão é, depois de o assunto ser apresentado na MCM, que é o que nós estamos fazendo, também promover encontro com a ala masculina da igreja para análise dessa realidade. Então, as duas se encontraram e nós vamos relatar aqui as perguntas feitas por Nancy e as respostas por Márcia. Márcia, o que levou a tomar essa decisão de ajudar as mulheres agredidas? Ela disse: no Tribunal da Justiça deparamos-nos com inúmeras demandas. Meu trabalho enquanto perita envolve as diferenciadas temáticas e com isso, nos últimos 10 anos, deparei-me com questões específicas da família e, consequentemente, com a questão de violência doméstica e familiar, principalmente contra mulheres. O convite para trabalhar no juizado especializado surgiu em setembro de 2018 e desde então tenho me dedicado a essa temática, seja atendendo as vítimas ou os agressores. Então, ela agora está fazendo um trabalho mais próximo das mulheres, né, em questão familiar, e ela tem feito isso de setembro de 2018 até os dias, né, que ela tem trabalhado na causa. Quantas mulheres atende por dia ou semana em seu gabinete? É uma média variável, geralmente são de 2 ou 3 mulheres por dia. Mas no início da semana, essa demanda é maior, pois é no final dela que os conflitos familiares explodem com mais intensidade, associada ao uso de bebidas alcoólicas, frequência às festas e bares, tanto de agressores como de vítimas. Então, nos finais de semana, aumenta o número de procura no seu gabinete por questões de agressões, porque no final de semana as pessoas exageram na bebida, exageram nos encontros e passa a haver conflitos familiares no retorno desses
desses relacionamentos e no retorno desses passeios. Perguntou, quando se identifica como evangélico, qual a sua reação? No início, confesso que me deixava um pouco de desconforto, pois sempre aprendi a respeitar o próximo e mais além. Baseado na palavra de Deus, a nossa família deve ser cuidada e amada tal qual a igreja. Infelizmente, há inúmeras heresias quanto à interpretação bíblica referente à submissão da mulher e à posição do homem como cabeça da família, por causa que causam prejuízos psicossociais, principalmente no meio que se diz evangélico. Todavia, percebo que esses que se intitulam evangélicos nem sempre têm verdadeira dimensão dos princípios bíblicos e usa condição de crentes para justificar distúrbios morais e de comportamento. A gente sabe que a palavra de Deus diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. A submissão não é uma questão de escravização, não é uma questão de você estar em condições de inferioridade para ser oprimida dentro do seu lar. Submissão é questão de você estar em acordo naquilo que está sendo proposto, está sendo demonstrado. Quando a gente trabalha com o coração, quando a gente trabalha de uma maneira amorosa e recebe amor, tudo caminha na naturalidade da situação. A mulher não se sente escrava, ela vê que aquilo é uma responsabilidade, é um compromisso dentro do lar. E isso é muito importante, porque afinal de contas a mulher, ela domina todo o lar em termos de ensino, em termos de coordenação. Perguntou, quais as causas mais frequentes dessas agressões? Além do uso frequente de bebidas alcoólicas, outras drogas ainda na sociedade, uma ideologia machista com valores morais invertidos que desrespeita o ser humano como um todo. E mais ainda, pessoas em condições de vulnerabilidade em todos os aspectos sociais, psicológicos, econômicos, emocionais, entre outros. Os relacionamentos estão ficando assim um tanto desgastados. O amor tem se perdido ao longo do tempo, tem se esfriado. A palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriarão. Mas a questão não necessariamente precisa você amar, porque eu acho que o amor, ela vem acompanhado e ela é consequência de muitas atitudes boas que a pessoa tem em relação ao outro. Muitas pessoas dizem que ama, mas matam, destroem, tira a autoestima do outro. E quando a pessoa respeita, quando a pessoa tem uma relação madura, uma relação de afetividade, isso gera um comportamento de amor. Ninguém quer ser respeitado dos seus direitos, nem o homem quer e nem a mulher quer. O respeito mútuo há um crescimento social. Mesmo com todas as dificuldades sociais, econômicas, isso gera um fortalecimento, porque quando ambos se confrontam, tudo torna-se difícil, nada chega a um denominador comum. Então é necessário que ambos cedam à medida das suas necessidades, na necessidade do outro. Não podemos impor as nossas vontades, não podemos impor o nosso querer. Quando há duas pessoas, dois seres humanos, quanto mais dois seres humanos, feitos à imagem e semelhança do Senhor, que diferença tem? Tem apenas a maneira de ser de cada um, da sua peculiaridade, um feminino e outro masculino, senão o Senhor não colocaria ambos, para que ambos vivessem em comum. Então, tem que haver esse respeito. Não acho que a mulher tem que ser frágil. Mulher nunca foi frágil. Ela pode ter sua fragilidade na força física, mas a mulher torna-se forte no seu interior, na sua vontade, na sua determinação, no seu querer. E isso é que é importante. Os maridos são evangélicos quando isso acontece. Quais a justificativa das vítimas? Olha bem, os maridos são evangélicos? Quando isso acontece? Quais a justificativa das vítimas? Grande parte das vítimas evangélicas é casado com homens que dizem também evangélico.
Esses homens, porém, são, em geral, pessoas com distúrbio de comportamento e emocionais, os quais traz consigo uma história, uma bagagem familiar também de violência, de lares destruturados e carentes, não apenas economicamente, mas também de afeto e responsabilidade. Lembrando que a violência, infelizmente, é democrática e ocorre em todas as camadas sociais. Não é só no pobre que a gente vê esses problemas sociais, esses problemas de confronto, essas mulheres agredidas. Na alta sociedade também isso acontece. Por quê? Porque são pessoas diferentes que estão se relacionando e pessoas diferentes que não se respeitam mutuamente. E quando a gente diz que o homem vive no evangelho, são maridos evangélicos, eu posso dizer aos irmãos que não são santos, mas que deveriam viver em santidade. Deveriam ver e ler e aprender com o Senhor a sua palavra e colocá-la em prática. Não basta só estar no templo, não basta ser a igreja. Tem que se fazer valer dentro de si o Senhor, as suas palavras. E muitos vão na igreja e entram na igreja e saem de uma maneira diferente, o qual deveria sair com mais aproximação com o Senhor, com mais identificação com o Senhor. No entanto, às vezes chega em casa e a mulher depara com outra pessoa a qual parece que ela não escolheu para marido, não escolheu para a sua vida. Quais os casos mais tristes na sua ótica que lhe foram relatados? E ela disse: no início do ano deparei com o caso de uma mulher vítima de violência há 14 anos, sofreu inúmeras agressões físicas e emocionais, morais, além de cárcere privado e tortura dos filhos. O pai se dizia evangelista e saía carregando a família de um lado para outro. Durante esse tempo não permitiu aos filhos frequentar a escola e menos ainda ter convivência social. Dizia que era um formador de igreja e que tinha que poupar a família de contaminação do mundo. Quando as pessoas se aproximavam e estranhavam a dinâmica da família, imediatamente mudava de localidade, alegando que sua missão ali já havia sido cumprida. Quando algo fugia da vontade dele, os filhos e a esposa eram castigados violentamente, seja com castigo físico, seja com castigo emocionais. Ele chegava a deixar os filhos durante o dia sem comida e água, alegando que só assim Deus os perdoaria dos seus pecados. No momento de surto dele, ela conseguiu fugir e denunciar o caso às autoridades. Hoje o processo ocorre no juizado de violência contra a mulher e juizado da infância e juventude. A mulher e os filhos estão sob a tutela do Estado, tentando reorganizar a vida e estruturar a dinâmica familiar. Ele está afastado por meio de medida protetiva e responde ao processo criminal. Caso seríssimo. 14 anos, ela calada, sofrendo debaixo de uma escravidão, tanto ela e os filhos, e ele se julgando dono das verdades. Como essa não permissão que a mulher tivesse contato com outras pessoas e os filhos não tivessem na escola, porque o temor de ser descoberto das suas ações, das suas atitudes erradas. Porque quando os alunos vão para a escola, lá os professores muitos sabem da situação familiar. Eles, sem querer, e muitas vezes para desabafar, eles falam com os professores da situação que se encontra em seu lar. E ele, temendo a isso, a ser descoberto das suas atitudes, a sua doente mente, né, o seu emocional péssimo, ele ficava protegendo os filhos de uma maneira que não pudesse ter contato com os outros e descobrir. Quando ela conseguiu sair dessa opressão, ela denunciou. Eu digo, irmãos, precisa muita coragem para denunciar. Principalmente as mulheres evangélicas, muita coragem para denunciar. Porque ela se sente envergonhada e ela se sente desprotegida. Como lá no início falou, é falta de oração, elas não estão relacionando com Deus de uma maneira correta, onde está o erro, e ela se sente, não como vítima, às vezes ela se sente que ela é a razão por qual tudo aquilo está acontecendo,
que é a pior situação. Em vez de se sentir vítima, se sente responsável por toda essa questão de agressividade do esposo. E isso é muito triste. Essas aí é que tem mais dificuldade de sair da situação que se encontra. E os filhos, como são atendidos? Geralmente tem uma parceria juizado da infância e da adolescente. Os filhos, quando são agredidos, porque a gente diz que na família só as mulheres são agredidas, elas são agredidas duplamente, porque são agredidas nela fisicamente, em si, e a agressão dos filhos também elas sofrem, porque quando os maridos agridem os seus filhos, maltratam, a mãe não tem prazer nessa tristeza, não tem prazer nessa agressividade. Então, elas sofrem duplamente. E as crianças, elas são protegidas pelo juizado da infância e da juventude. E são órgãos especializados no poder de enfrentamento às situações de conflitos na família. Perguntaram: quais as providências que você toma para acolher essa mulher e os filhos? O Estado tem como fazer isso? Ele faz? Perguntou. Ela respondeu: meu trabalho consiste em atender diretamente as vítimas com acolhimento psicossocial, orientar quanto à garantia dos seus direitos, realizar estudo psicossocial, emitir pareceres e laudos técnicos e fazer os devidos encaminhamentos para a proteção das vítimas. Nosso trabalho no juizado tem finalidade de ajudar essas pessoas a perceberem a condição de violência e prejudicial não somente a ela, mas também a seus filhos e toda a sociedade. Além das suas parcerias com os analistas judiciários, contamos com a parceria de outros técnicos, de instituições do Estado e da própria sociedade civil organizada. Nem sempre encontramos facilidade na execução das ações de acolhimento e proteção. Mas para estar na área, temos que trabalhar com equipes comprometidas e responsáveis. Além de empáticas com a dor do outro e pronta para intervir, e além disso, temos o amparo da Lei Maria da Penha para efetivar nossas ações. Posso afirmar, com certeza, que na medida do possível, o Estado tem dado suporte ao enfrentamento da questão da violência doméstica e familiar. Então, o Estado está com suas leis para ampará-la. E muitas vezes, mulheres que vão a alguma delegacia, que não é delegacia da mulher, elas chegam lá, parece que em vez de receber o apoio, elas não são recebidas como deve. Por isso que tem essas delegacias das mulheres, que precisa ter empatia com a dor do outro. É preciso que reconheça que o outro, quando a procura o órgão de proteção, é porque ela sente necessidade desse amparo. E ela não pode realmente estar desamparada, é preciso estar acolhida, tanto como pessoa, também dentro da lei. Algum trabalho feito com o companheiro, marido, como é feito? Eles aceitam? Não adianta só acolher a mulher. É necessário que este homem também seja visto. Por quê? Porque ela diz que em Rondônia tem um trabalho pioneiro aos agressores. Se um lado é trabalhado a questão da agressividade da mulher em proteção, também o marido tem que ser chamado, não só para ele responder judicialmente, mas para ver as questões onde está essa brecha, essa lacuna, essa parte vazia em que é preenchido com agressão, mas que teria que ser preenchido com amor, para que ambos talvez pudessem, dentro da psicologia, ser entendidos. E diz que o juizado possui um projeto chamado Projeto Abraço, que além de trabalhar com as vítimas, também trabalha com os agressores. Esse projeto é uma pena alternativa aos que cometem o crime de agressão contra a mulher. Consiste na obrigatoriedade judicial de frequentar semanalmente 10 reuniões em grupo com variados temas sobre o ciclo de violência, história familiar, machismo tóxico, uso de álcool e drogas, educação familiar,
e autoestima, comportamento humano, valores e respeito ao outro. Enfim, tema relacionado ao convívio saudável na família, os quais têm o objetivo de sensibilizar, orientar e educar para uma vida saudável e melhor em família. Mesmo que não volte, né, o relacionamento de ambos já esteja desgastado, mas que bom que ele frequente essas reuniões, que pelo menos prepare para uma nova família, uma nova construção familiar. Não deixar desprotegido de conhecimento. Sabemos que muitos conhecem, mas não se aprofundam, né, nesse conhecimento e também não aprende a lidar com as situações difíceis que se encontram nos relacionamentos familiares. No início da formação, cada grupo, muitos homens se sentem humilhados pela sentença. Quase sempre não se autorresponsabiliza pelo conflito, tá vendo? Acredita que são eles as vítimas. Quer dizer, muitas mulheres, em vez de passar a ser vítima, passam a se sentir responsável pela situação de dentro do lar. Muitos nem procuram porque se julgam que ela é responsável por tudo isso. Na verdade, olha o que os homens pensam, que eles são as vítimas. Porém, como se trata de um trabalho educativo, reflexivo e autodidático, e a partir da terceira reunião, nitidamente notamos, a grande maioria dos participantes, a mudança de pensamentos e atitude em relação à convivência familiar. Temos tido índice anual de reincidência de 14% nos casos, quer dizer, repetindo as ações. Esse índice aponta para o sucesso do programa e sua efetividade no combate à violência doméstica. Então, o índice, né, de reincidência é pouco, então consegue fazer com que as coisas, com que os relacionamentos se tornem mais fácil de convivência. Que a Igreja de Cristo, da qual fazem parte, pode fazer para acolher essas famílias disfuncionais. Precisamos primeiramente entender que a submissão da mulher não está na forma alguma relacionada a subjugo ao marido. Precisamos trabalhar mais teologicamente no sentido de interpretar a Bíblia com responsabilidade. Precisamos abordar o tema de violência doméstica e familiar com mais frequência nas nossas igrejas. Violência tem que ser combatida. Precisamos ainda tratar nossas famílias adoecidas de falta de afeto, estrutura familiar distorcida, valores invertidos e machismo tóxico, tão presente em nossa formação. Como Igreja de Cristo, precisamos vivenciar o amor às nossas famílias, tal qual Cristo amou a igreja. Isso é a prática diária. Não podemos negligenciar nossos verdadeiros valores cristãos. Os valores cristãos não estão só para as mulheres dentro da casa do Senhor. Os valores cristãos estão para todos os cristãos, para todos que aceitaram o Senhor e se transformaram em uma nova criatura. Como que se transformaram em uma nova criatura e o velho homem ressurge em momentos inoportunos, né? E eles não sabem se dominar, não sabem que eles não são mais aqueles homens, mas um homem transformado, uma mulher transformada. Sabemos que nos relacionamentos, as mulheres às vezes falam muito e falam coisas que às vezes não devem, e os homens se sentem afrontados, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que ser sábia, nós temos que ter, né, a palavra certa para a hora certa, para o momento certo, saber lidar com essa situação, mas não ficar sobre também a nossa responsabilidade, sobre os ombros da mulher, a responsabilidade da vida do lar na sua integralidade. Ambos são responsáveis, porque os filhos dependem desses dois pilares para o crescimento saudável. Os filhos dependem dos pais estarem em acordo, os pais estarem com responsabilidade dos seus relacionamentos na educação dos seus filhos. Por isso que nós encontramos as escolas com dificuldades desses alunos até de aprender, porque sai de casa com uma visão distorcida de relacionamentos humanos. E a gente, como professor, a gente vê isso, vivencia isso.
As famílias, quando estão estruturadas, a gente vê que os filhos chegam de uma forma diferente. E com a responsabilidade da família, para esta sociedade que surge, para essa nova sociedade que estão aí surgindo, né, nesse mundo em que as pessoas, muitos perderam o respeito um por outro, perderam o respeito pelos relacionamentos interpessoais. Aqui fez outra pergunta: o que mulheres cristãs em missão pode fazer para ajudar as irmãs que enfrentam essa realidade? Muitas vezes as mulheres cristãs às vezes nem sabem do que a outra está passando. Às vezes senta perto do banco e não tem essa interação, essa abertura de ouvir, e passa despercebido. Aqui diz: acolher ainda é melhor remédio, mas precisamos nos encher de conhecimento, tanto teológico, sobre a família e respeito ao próximo, como conhecimento dos direitos humanos. Leis e enfrentamento da realidade. Não podemos nos esconder do mundo, temos que nos capacitar para melhor atender essa demanda e, além disso, buscar os meios acessíveis para, em situações de conflito e risco, fazer com que é de direito denunciar e proteger quem não consegue perceber o mal que a violência causa e os prejuízos psicossociais sofridos, os quais podem afetar pessoas próximas e até toda uma sociedade. Quando o Senhor instituiu a família como base da sociedade, a primeira instituição criada pelo Senhor, ele viu que ali era uma célula da sociedade. E ele cuida dessa família, ele cuida, mas é necessário que a gente esteja aberto a esse conhecimento divino para que possamos colocar em prática todos os momentos da nossa vida. E não ficar sobre nosso conhecimento simplesmente humano, porque o humano, ele cai, ele se perde, ele peca, mas o Senhor está ali para sustentar todos os momentos de nossa vida. Já conseguiu alguma vitória na ajuda e ajuste de alguma família? Como aconteceu? Perguntou. Sim, esse sim é bem, né? Sim, quer dizer, já conseguiu alguma vitória. Há várias vitórias após o atendimento dessas vítimas. Em geral, trabalhamos com a mulher ajudando-a a perceber o quanto ela é uma pessoa de valor e precisa ser respeitada em toda a sua plenitude. Buscamos sensibilizar essas mulheres quanto à sua condição social e psicológica e trazer a ela uma possibilidade de mudar a sua história de vida com meios que se autoafirmar, reorganizar e viver relacionamentos saudáveis, tanto no convívio conjugal quanto no convívio com a família de modo geral. Após atendimento, podemos identificar que o ciclo de violência familiar, na sua maioria, rompe e se transforma. Não podemos deixar, porém, de observar que, infelizmente, algumas mulheres não conseguem reavaliar sua história e transformar sua realidade. Nossa força está no Senhor, nossa determinação. Não podemos permitir que ninguém nos tire o valor que Deus sempre nos deu. Somos importantes diante do Senhor. Todos humanos são importantes. E porque encontramos alguém a qual escolhemos para construir uma vida a dois, venha destruir, nos desestruturar a nossa vida pessoal. Temos que ser corajosas, determinadas, abraçar nossos filhos com amor para que eles possam se sentir protegidos e saber que entre os dois existe alguém que levante uma bandeira de amor, de carinho e de cuidado com aqueles que foram responsáveis em colocar no mundo crianças que precisam ser protegidas. E que Deus nos abençoe. Vamos ler aqui, interessante, que lá em Provérbio 31 diz: o valor de uma grande mulher. Uma esposa exemplar, feliz, quem a encontrará?
é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Olha o valor de uma mulher em seu lar. Constrói. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola destrói com suas próprias mãos. Mas onde encontrar sabedoria? Somente no Senhor Jesus, nos seus ensinamentos e nos seus direcionamentos. Vou ler aqui, que eu gosto de finalizar, para a gente ver a importância do amparo das mãos dadas. E diz assim: castelo de areia. Num dia de verão, eu estava na praia, espiando duas crianças na areia. Trabalhavam muito, construindo um castelo de areia molhado com torres, passarelas e passagens internas. Quando estavam perto do final do projeto, veio uma onda e destruiu tudo, reduzindo o castelo a um monte de areia e espuma. Achei que as crianças cairiam no choro depois de tanto esforço e cuidado, mas tive uma surpresa. Ao invés de chorar, correram para a praia, fugindo da água, rindo de mãos dadas, e começaram a construir outro castelo. Compreendi que havia recebido ali uma importante lição. Tudo em nossa vida, todas as coisas que gastam tanto do nosso tempo e de nossa energia para serem construídas, tudo é passageiro, tudo é feito de areia. O que permanece é o relacionamento que temos com as outras pessoas. Mais cedo ou mais tarde, uma onda poderá vir e destruir ou apagar o que levamos tanto tempo para construir. E quando isso acontecer, somente aquele que tiver as mãos de alguém para segurar será capaz de rir e recomeçar. Não podemos desistir nunca dos nossos sonhos, dos nossos projetos, daquilo que a gente pretende realizar. Mesmo que diante de nós tudo venha a ser destruído, mas enquanto vida tivermos e coragem e fé no Senhor, podemos recomeçar. Recomeçar sempre. Não é covardia. Recomeçar são novos desafios para novas realizações. E que Deus nos abençoe hoje e sempre, em todo momento de nossa vida. Mantenhamos firme na sua rocha e que as famílias possam reconhecer que são células criadas pelo Senhor, instituição zelosa pelo Senhor, e que o Senhor deseja que seja estruturada todos os dias, todos os momentos, fortalecidos, para quando vier as ondas, as tempestades, mantenha-se forte para novas realizações. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Quero agradecer a nossa irmã Ana Nazaré por esse estudo maravilhoso. Nós, mulheres, devemos não ter vergonha de alguma coisa acontecer em nossos lares, nós compartilharmos. Não devemos ficar calados, sofrer calada. Devemos ser submissas, sim, mas não submissa para poder nos maltratar, colocar debaixo dos pés, mas que nós possamos ser mulheres fortes, mulheres destemidas, mulheres com coragem para falar, para compartilhar algo que está acontecendo em nosso lar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Ana Nazaré. Cada dia mais o Senhor possa estar dando capacidade dos altos céus para nos transmitir a palavra do nosso Deus. Neste momento, nós vamos cantar o hino do cantor cristão, número 8. Cantor cristão, número 8, Adoração. E logo após o canto do hino, Coração Silenciosa, encerrando a nossa reunião desta noite. E lembrando, domingo, dia 4, a nossa reunião é presencial na nossa igreja, tá bom, minhas irmãs? Cantemos.
a Deus Supremo, bem feito, vós anjos e homens, dai louvor a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai a Deus Supremo, bem feito, vós anjos e homens, dai louvor a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Oremos silenciosamente, minhas irmãs. Até domingo que vem, dia 4, em nossa igreja. Tá bom, minhas queridas? Uma boa noite para todos.